O nascimento de um filho é um acontecimento importante na vida. E promover seu crescimento e desenvolvimento saudável requer atenção e cuidados especiais. E neste ponto, a puericultura, que são orientações e cuidados realizados pelo pediatra, são de grande importância. Por isso, neste educativo, vamos entender um pouco mais sobre a importância da puericultura na segurança e na saúde da criança. Puericultura faz parte da pediatria. É a parte da pediatria que acompanha a criança em todos os seus passos, desde a vida intrauterina. Segundo a nova pediatria, os dias mais importantes de uma criança são os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias começam desde o momento da fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, os 9 meses da gestação e os 2 primeiros anos de vida. Se somar os 9 meses da gestação mais os 2 primeiros anos de vida, nós chegamos exatamente a 1000 dias. Se nós quisermos definir puericultura pela palavra em si, criança e cultura. Então seriam todas as ações, todos os procedimentos, toda a atenção que se dá à criança e ao adolescente em processo de crescimento e desenvolvimento. Então não é patologia, não é doença. O que se pretende com a puericultura? É exatamente isso, que se acompanhe esse ser em crescimento para que ele não adoeça. E se ele adoecer, que essa doença seja detectada o mais precocemente possível, para que então se possa instituir o tratamento adequado. Então a puericultura é isso, é todo esse conjunto de ações e de procedimentos que fazem com que o acompanhamento da criança e do adolescente saudáveis promovam a sua saúde. Além da saúde, a puericultura também contribui com aspectos econômicos muito importantes nos dias de hoje, quando se refere a gastos com saúde. Primeiro, você evita que a criança adoeça. Claro, não vamos evitar todas as doenças, porque as viroses estão aí. Mas se você fizer um programa de acompanhamento adequado, a criança vai adoecer menos. Se a criança adoece menos, além de você gastar menos com remédio, você diminui o tempo que você perde de absenteísmo na escola da criança, que isso é dinheiro, você está pagando a escola, a criança não vai à escola. Os pais que deixam às vezes de trabalhar, deixam de produzir, e há o estresse. Então, o acompanhamento da criança é muito importante. E para que esta prevenção seja feita corretamente, devemos levar a criança ao pediatra regularmente. Vamos ver uma orientação. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a gente faça uma consulta mensal. Isto é, nessas crianças que não têm nenhum problema. Até os 6 meses de vida, e depois essa consulta pode ser trimestral. A cada 3 meses, até o final do 2º ano, quando ela passa a ser semestral, até os 4, 5 anos, e aí nós precisamos manter essa continuidade de levar os nossos filhos ao pediatra até a adolescência, mas aí pode ser uma vez por ano. Nestas consultas pediátricas de puericultura, são observados alguns aspectos importantes em relação à saúde da criança, tais como alimentação e nutrição, cuidados iniciais, desenvolvimento, crescimento, prevenção de doenças. Vamos entender um pouco mais de cada tema e ver algumas orientações importantes. Alimentação e nutrição. A alimentação e nutrição nos primeiros anos de vida são de fundamental importância no crescimento e desenvolvimento da criança. Pois sabemos que uma alimentação adequada e balanceada vai proporcionar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, inclusive prevenindo várias doenças na fase adulta. Para que isto ocorra, o primeiro alimento que a criança deve ter após o nascimento é o leite materno. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância do aleitamento materno, bem como esclarecer alguns mitos que cercam a amamentação. Bem, o aleitamento materno é fundamental para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde da criança.
A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o aleitamento materno seja feito de forma exclusiva até o 6º mês de vida e de maneira complementada até os 2 anos ou mais de idade. Ou seja, até o 6º mês, a criança não precisa de nenhum tipo de alimento complementar, nem de águas e chás, mesmo que a criança viva em uma região quente. Em relação ao fornecimento de outros líquidos ou de outros alimentos no período do aleitamento materno exclusivo, não é necessário, né? Então, devemos salientar que essa prática não deve ser feita. A criança recebe pelo leite materno, independentemente da região onde ela vive, então uma região mais quente, né, como por exemplo a região norte e nordeste, a quantidade de líquido necessária para ela durante o dia. O aleitamento materno é um alimento completo que fornece à criança tudo o que ela necessita para seu crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o aspecto dinâmico do leite materno. Existe uma variação ampla na sua composição que permite ajustes à velocidade de crescimento e ao desenvolvimento da criança. Então, um aspecto bem interessante. Um outro aspecto que vale ressaltar é que ele é um alimento vivo. O que isso quer dizer? Ele promove e ajuda na maturação do sistema imunológico e do desenvolvimento do sistema nervoso central da criança. Outro mito importante que a amamentação carrega e que deve ser esclarecido é quando o bebê chora e alguém fala que o leite está fraco. Em relação à polêmica do leite fraco, que é um questionamento frequentemente trazido pelas mães nos consultórios ou na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde, no programa de saúde da família, vale reforçar que não há leite fraco. Quando a mãe questiona esse ponto, normalmente nós pedimos que ela olhe o próprio leite, né? Como assim? O leite anterior, que é o que a mãe produz na fase inicial daquela mamada, ele é um leite mais claro, que fornece mais líquido, mais água, mais sais minerais e, portanto, é um leite que pode dar a falsa ideia para a mãe, pelo seu aspecto, de um leite mais fraco. Uma recomendação importante: evite mamadeira e bicos. Estes produtos prejudicam a amamentação. A mamãe que está amamentando também deve se preocupar com sua alimentação, que deve ser equilibrada e balanceada, pois isto contribui para a saúde do bebê. Seria uma alimentação equilibrada e balanceada. Ela deveria evitar uma série de alimentos industrializados que são ricos em gordura trans, procurar ter uma alimentação natural, né, baseada em alimentos do dia a dia mesmo, consumir pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes ao longo do dia. Isso significa uma alimentação variada em relação ao fornecimento de vitaminas e minerais. Outro fator importante na amamentação é que ela fortalece o vínculo entre a mamãe e o bebê. Por isso, quando for amamentar, procure uma posição confortável e lugar tranquilo e aproveite este momento importante de afeto. Após os 6 meses de aleitamento materno exclusivo, a criança já pode começar a provar outros alimentos. Essa alimentação entre os 6 a 8 ou 9 meses de idade é chamada de alimentação de transição. Quando essa mãe, então, vai ser orientada pelo pediatra para o preparo das papas, introdução das frutas. E nesse período, um período muito delicado, com um aumento progressivo da consistência dessas papas até que a criança chegue por volta do 9º mês na alimentação da família. Mas atenção! É importante que as famílias entendam que deve ter uma alimentação saudável. Então, ao pediatra dizer agora a criança já pode consumir a alimentação da família, seria muito importante que essa família fosse conscientizada em relação às suas práticas alimentares. Pois é muito frequente, conforme estudos que nós temos aqui no Brasil, crianças consumindo alimentos impróprios, como salgadinhos e outros tipos de biscoitos recheados em idades muito precoces, menores de 1 ano. Então é muito importante se verificar os hábitos da família antes de simplesmente dizer que ela já pode comer de tudo. Após 1 ou 2 anos, quando a criança começa o período pré-escolar, sua alimentação deve ser monitorada para que ela possa criar hábitos alimentares saudáveis. Por isso, a consulta e orientação pediátrica são muito importantes para esclarecer todas as dúvidas.
Nas consultas de puericultura, o médico consegue avaliar o desenvolvimento e crescimento da criança. O monitoramento do crescimento e desenvolvimento da criança é fundamental e deve ser feito pelo pediatra com ênfase nos 2 primeiros anos de vida. As medidas de peso, estatura e perímetro cefálico devem ser periodicamente aferidas e registradas na caderneta de saúde da criança. É muito importante que esse gráfico de crescimento, com as medidas de peso, altura e a medida da cabeça, sejam então registrados e a mãe tenha conhecimento do processo de crescimento da criança e, por sua vez, o pediatra também tenha esse monitoramento de uma maneira correta. As informações corretas sobre alimentação são muito importantes neste período. E os pais devem esclarecer sempre as dúvidas com seu pediatra. Agora, vamos saber um pouco mais sobre desenvolvimento e crescimento. Bem, o desenvolvimento físico, mental e emocional, ele é muito característico de cada uma das fases do desenvolvimento. Para todas as áreas, cada criança desenvolve as suas habilidades em períodos específicos da vida. Então, nós devemos esperar que as crianças pequenas tenham um modelo de desenvolvimento que ele é muito próprio. As crianças na idade pré-escolar têm as suas características e as crianças na idade escolar da mesma forma. Esta evolução, ela apresenta uma sequência que ela é quase imutável. O que varia? Varia exatamente o ritmo de aquisição, que é próprio de cada criança, dentro do seu próprio ambiente, ou seja, o ambiente modula este desenvolvimento, essas etapas que a criança vai adquirindo. Então, cada fase tem seu desenvolvimento característico e cada uma delas ela é consolidada com aquela etapa que a precede. Nenhuma criança pula etapas no seu desenvolvimento. Ela simplesmente acompanha uma sequência e varia no ritmo que é a característica individual. Todo o crescimento e desenvolvimento devem ser acompanhados pelo pediatra através das consultas periódicas de puericultura. Mas os pais também têm um papel importante nesta observação. Os pais têm um papel fundamental na observação dos filhos. Existem diversos trabalhos que dizem que a observação cuidadosa dos pais, ou a percepção dos pais, ela muitas vezes ela é tão importante, ou às vezes até maior, na percepção de que alguma coisa possa não estar acontecendo nas etapas adequadas. Além do desenvolvimento de cada fase da criança, os pais devem ficar atentos em relação ao tempo que eles ocorrem, pois este tempo pode ser um sinal de alerta para algum problema. Em relação aos tempos de aquisição, existe um mito que cada criança tem seu tempo de desenvolver habilidades. Isso não é propriamente uma verdade, já que existe um limite, uma margem, aquilo que se chama daquela faixa de normativa, ou seja, as crianças têm que realizar determinadas tarefas num determinado período de tempo. Quando elas não realizam, nós temos que procurar saber o que aconteceu. Outra preocupação dos pais é quanto ao peso do bebê. Vamos ver uma orientação. A criança, só para informação, ela tem que no primeiro ano de vida triplicar o peso que ela nasceu. Quando nasce uma criança com 3 quilos, qual deve ser seu peso estimado com 1 ano de idade? O peso médio é multiplicar o peso ao nascer por 3. Então ele tem aproximadamente 9 quilos. E qual o peso dessa criança com 5 anos de idade? Pega o peso que ela tem com 1 ano de idade e multiplica por 2. Então uma média de 18 quilos. Eu acho que essa explicação dá para entender que no primeiro ano de vida a criança triplica o peso que nasceu. E depois de 1 a 5 anos de idade, ela duplica o seu peso. Ou seja, dá para se perceber que as necessidades calóricas de uma criança de 1 ano de idade são diferentes das crianças acima de 1 ano de idade.
A altura também é importante para o acompanhamento da criança. Em relação à altura, a criança nasce com uma altura X e com 1 ano de idade ela tem que crescer 50% da altura de nascimento. Mas esses dados são média. E outra coisa muito importante, nunca comparar a altura do Joãozinho com o vizinho que chama Pedrinho. Por quê? Porque todos nós temos uma carga genética, a altura do pai, a altura da mãe, e desta mescla vai sair a altura da criança. É muito importante evitar as comparações, porque ele é maior, o meu é menor, eu quero uma vitamina para isso, para crescer. É complicado, não existe uma vitamina específica para crescer, não existe uma vitamina específica para comer. Tudo isso são hábitos relacionados à carga genética. E aí entra uma palavra nova, uma palavra chamada de nutrigenética. O que é a nutrigenética? É toda a alimentação que nós temos que fazer para maximizar, para potencializar a genética daquela criança. Então, cada um nasce com a sua potencialidade e nós temos que investir naquela potencialidade. Então, ele vai ser alto porque ele tem uma genética para ser alto, vamos fazer uma nutrição adaptada para isso. Tanto a altura quanto o peso são avaliados pelo pediatra através da curva de crescimento, que são parâmetros científicos que auxiliam o médico. Outra questão importante na saúde da criança é em relação à prevenção de doenças através da vacinação. O esquema de vacinação começa dentro do berçário, onde já se tomam 2 vacinas. E durante toda a primeira infância tem uma série de vacinas que o pediatra, na puericultura, vai orientando qual a melhor hora de tomar. Agora nós temos vacinas típicas do lactente, dos primeiros 2 anos de vida. Temos vacinas também para a fase escolar, principalmente o que nós chamamos de reforços. Então aquelas vacinas que se tomam na primeira infância, nos primeiros 2 anos de vida, tem muitas delas que têm reforço para se tomar na fase pré-escolar e escolar. E lembrando que agora existe um calendário totalmente especial e específico para os adolescentes. Meninos e meninas têm uma série de vacinas próprias da adolescência. O tempo para o nascimento dos dentinhos também preocupa os pais. Os pais são muito preocupados com o pediatra. Doutor, quando vai nascer o dentinho? Um dia vai nascer. E até para tirar um mito, as mães querem que o dentinho nasça muito rápido. Pois saiba, esse dentinho que nasce muito precocemente, 2, 3, 4 meses de idade, é um dente fraco, que no primeiro tombinho tem o risco de se quebrar. Os dentes, eles vão se consolidando, às vezes não no visual, mas na parte interna da gengiva. E quando você tem a erupção dentária, o nascimento dos dentes, é quando ele está maduro. Isso pode acontecer em qualquer fase desse primeiro ano de vida. E sempre lembrando, quanto mais tarde, melhor. Nasce um dente mais curtido, um dente mais forte. As mães são muito ansiosas, elas querem sempre que o dentinho nasça rápido, que a criança ande rápido, que a criança, ela quer sempre que a criança faça tudo mais rápido. E é aí que se comete grandes erros. Os pais não devem ficar ansiosos, mas atentos. O engatinhar e o andar são fases importantes para a criança que acontecem no seu tempo. Os pais não devem ser ansiosos para que o seu filho faça rápido, para que ele passe rápido as fases da vida, do gatinhar, do andar, do falar. Mas também tem que ficar observando para que não ocorra o atraso. Existe um tempo mínimo e um tempo máximo para que ele comece a andar. Existe um tempo mínimo e um tempo máximo para que nasçam os dentes. Tudo tem o seu tempo. Como é que você vai monitorar isso? Antes de tudo, escutando o que fala seu pediatra naquelas consultas mensais de puericultura. E outra coisa, observando o seu filho e escutando a opinião. Muitas vezes a professora da escola manda algumas dicas para o pediatra muito importantes. Olha,
ele está, em relação aos outros coleguinhas da escola, um pouco atrasado, ou porque não está falando, ou porque ainda não sabe pegar no lápis. Essas informações são muito importantes para o pediatra. Quanto à linguagem, vale uma orientação. A linguagem é uma função muito importante e ela é a mediadora de todas as outras, porque através da linguagem a criança consegue expressar, se comunicar, e nós não estamos falando de fala, e sim de linguagem, que é capacidade de comunicação. E existem alguns marcos de linguagem que são fundamentais. Em geral, as crianças começam a colocar as primeiras palavras em torno de 1 ano de vida, fazem suas frases com 2 anos de vida, frases de 2 palavras ou 3 palavras, e existem aquilo que a gente chama de sinais de alerta quando a criança, aos 12 meses, não emite nenhum som ou nenhuma palavra, quando aos 24 meses ela não faz frases. Isso não quer dizer, não é um sinônimo de doença ou patologia, mas são sinais de alerta para que a gente possa ver o que pode estar causando aquele atraso de uma habilidade que já deveria ter acontecido. O sono também ganha cada dia mais importância na saúde e qualidade de vida das crianças. Hoje nós falamos muito sobre a higiene do sono. O sono é muito importante. Os estudos científicos mostram que uma noite mal dormida irá repercutir num dia mal-humorado, ranzinza, ranheta, birrento, chorão. Por quê? Porque a noite foi mal dormida. Como é que nós vamos investir na higiene do sono? Primeiro, tirando os fatores de agravo. Quais são os fatores de agravo? Antes de dormir, uma criança não pode ficar assistindo televisão, ficar brincando com a criança, os maiorzinhos ficar no videogame, porque aquele excesso de estímulos vai deixar a criança hiperexcitada. Para que o sono venha e tranquilize, tire desse estado de hiperexcitação, vai levar um delta T. Já vamos perder uma parte do sono. A inserção da criança na creche ou escola cada vez mais cedo merece também cuidados especiais dos pais. Bom, como é um mal inevitável, a criança acabou indo para a escolinha precocemente. O que fazer? Primeira coisa, manter a vacinação estritamente em dia. Segundo, a higiene da criança. A criança vai para a escolinha, tem que manter uma boa higiene e não esquecer que a porta de entrada do sistema respiratório é o nariz. Então a higiene nasal com soro fisiológico. Lava a mão da criança, manter a unha bem curta. O cabelo tem que lavar, passar um pentinho fino. Chega da escolinha, os mesmos cuidados. Lava o narizinho da criança, dá o banho na criança, passa o pentinho fino no cabelo. São cuidados que você vai fazer na tentativa de prevenir algumas doenças, alguns vírus e algumas colonizações que acontecem no ambiente da escolinha. Afeto e carinho são sentimentos que devem estar presentes em todas as fases da vida da criança, pois estas emoções ajudam a estruturar sua personalidade. E quanto às birras e teimosias, será que existe uma idade para este comportamento? O que fazer? Não existe nenhuma idade própria em que a birra ou a teimosia ou a rebeldia é mais prevalente do que em outras idades. É claro que quando o bebê está no berço ou ainda não anda, ainda não fala, ele se comunica pelo choro, ele se comunica pela boca, querendo comer, querendo chorar, querendo estar com sede, etc. Ele é muito mais tranquilo do que o neném que já começa a andar, já começa a mexer em tudo. Então, o que é importante não é estipular faixa etária para este ou para aquele comportamento. O importante é o entendimento pelos pais e pela família das fases do desenvolvimento da criança. Por isso a puericultura é tão importante. Como vimos, cuidar de uma criança não é uma tarefa simples. E o pediatra é um grande aliado dos pais para esclarecer dúvidas sobre seu desenvolvimento e comportamento.
Se você quiser saber mais sobre puericultura e sua importância na saúde da criança, converse com seu pediatra e anote algumas dicas. Site Conversando com o Pediatra, www.conversandocompediatra.com.br. Sociedade Brasileira de Pediatria, www.sbp.com.br. Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim.org.br. A consulta de puericultura ajuda a promover e cuidar da saúde de nossos filhos. Por isso, realize as consultas periodicamente e siga as recomendações de seu pediatra. Fique tranquilo. Assim, você estará ajudando a promover a saúde e qualidade de vida de quem você ama.